Agora é ao vivo e a cores para todo o Brasil. Meus irmãos, vocês ainda estão sem o livro, né? Então eu vou ler aqui e vocês acompanham aí, mas interrompam a qualquer momento, tá? E a gente vai tendo aquela aula participativa, né? De interação, onde a gente vai construindo juntos a aula, tá certo? Então fiquem à vontade para que a gente possa então refletir sobre a palavra de Deus. Queridos, nem todos estavam na aula passada, mas acredito que devem ter assistido a aulas que não estavam. Os que estavam devem, ainda na lembrança, né? Deve ter os pontos que eu coloquei, mas eu vou fazer aquela breve recapitulação, coisa assim de 3 minutinhos mesmo. Nós falamos então a matéria sobre seitas e heresias e o que é uma seita e heresia. Então, a seita é o grupo de pessoas, né, que aderem a um ensinamento que ele é distorcido daquilo que a Bíblia apresenta. Então, heresia seria o ensino distorcido, né? Seita, então, diz respeito ao grupo, né, que tem aí essa base herética ou essa base distorcida de doutrinas. E aí a gente falou alguma coisa, como a gente identifica uma seita, né? Porque são muito parecidas com a igreja em si, né? Nome, denominação, liturgia, ou seja, muito parecidinho mesmo. E lógico que a gente depois vai detalhar algumas principais aí. Mas antes que a gente de fato estude esses movimentos, esses grupos e os seus ensinamentos, a gente precisa, na verdade, ter o critério, a gente precisa ter a referência para estar comparando. Ah, tá, esse movimento ele ensina isso, isso e isso. Tá bom. Mas onde eu tenho essa comparação para falar, não, esse ensino é errado? Então eu preciso saber do certo. É lógico, né? Não é uma coisa lógica? É lógico, mas nem sempre, né, é tão óbvio assim na questão, porque às vezes as pessoas falam, não tem nada a ver o que estão ensinando assim. Mas por que acham? Porque não tem referência. Então a gente precisa ter a clareza do que são os ensinamentos chamados de doutrinas bíblicas, que elas não podem ser apresentadas de formas diferentes. Então assim, há em congregações locais, há acordos que podem se fazer e cada congregação tem acordos que se fazem comunitariamente e isso não fere doutrina bíblica. Por exemplo, como que se batiza? Por aspersão, por imersão. Como é a ceia? Os elementos. Não, o pão tem que ser sem fermento. Não, tem que ser suco de uva. Não, tem que ser vinho, não sei o quê. Então são coisas que isso Deus, entre aspas, deixou para que a gente se arrumasse entre nós, entendeu? Que não é algo assim que fere, algo que é herético, algo que é ensinamento errado. Não, né? Tanto é, irmãos, que esses elementos, aliás, não só elementos, mas alguns comportamentos, melhor dizendo, é isso que eu queria dizer, alguns comportamentos, eles são meramente culturais, tá certo? Meramente culturais. Então, por exemplo, não sei se eu falei para vocês na semana passada, mas os irmãos indígenas, como que eles celebram a ceia? Com biju e açaí. Tá certo? Primeiro, não tem pão no meio do mato, nas tribos, não tem pão, eles não conhecem pão. Não tem esse alimento, não faz parte da cultura deles. Também não tem vinho, não tem uva, não tem suco de uva. Então, o que eles têm lá? Açaí, né? Que representa o sangue de Cristo. E o biju, que seria o pão nosso de cada dia. Esse alimento mais básico, né? Biju, mandioca. Inclusive, um missionário, não é brincadeira não, parece só engraçado, mas é verdade. Ele foi falar a respeito que Jesus era o pão vivo que descia do céu. Mas pão para eles não sabiam o que era. Então, qual que era o alimento que eles tinham? Se fosse assim comparar, seria o pãozinho, né? Aquele alimento. Não seria, no caso dessa tribo não era biju, era mandioca. O que o missionário falou então? Jesus é a mandioca viva que desceu do céu. Para nós não parece engraçado? Mas então, o que eu quero dizer, irmão, que essas coisas, elas, sabe, são insignificantes. São símbolos, são representações, aponta para algo. Então, por exemplo, o vinho, né, o suco de uva, não é o sangue de Jesus. Aquilo representa, aponta, é um símbolo. Né? Então, o que importa não é esse símbolo, o que importa é para que ele aponta. Então, a gente precisa ter a clareza dessas coisas, senão também a gente fala que tudo está errado. Não está errado. Cada congregação, em algumas questões, tem o direito e tem a liberdade de se ajeitarem lá. Como que faz a liturgia, qual instrumento que usa, Irmãos, a Bíblia não define essas coisas.
A Bíblia deixa para que a gente possa estar decidindo entre nós aí. Aí cabe coerência, bom senso, né? Uma série de coisas aí. Mas vamos então, primeiro, ter a convicção e a clareza do que é ensinamento bíblico, do que são essas doutrinas, que elas não podem ser mudadas em absolutamente nada. A partir então dessa clareza, aí fica fácil a gente comparar. Opa, está ensinando isso aqui, opa, mas se eu sei que é isso aqui, então eu identifico fácil. Né? Nem precisa estudar em si, não, o que estão ensinando aqui está ferindo a doutrina bíblica. E aí é complicado. Doutrinas básicas do cristianismo verdadeiro, porque tem um cristianismo que não é, né? Então nós vamos estudar doutrina. Lembra que eu falei na aula passada que doutrina é uma coisa, dogma é outra? A doutrina é a verdade. É a verdade é uma, não tem as verdades. Dogma é a declaração que se faz a respeito da verdade, ou que se diz que é verdade, que necessariamente não é a verdade, né? Então a gente precisa entender essas diferenças aí. A doutrina de Deus. Então Deus é uma realidade, Deus existe. A existência de Deus pode ser comprovada por pelo menos 3 maneiras diferentes: na crença universal, na natureza e nas escrituras. São 3 fontes que nós temos para falar que Deus é a realidade. Fala, André, mas calma aí, qual é o movimento assim que não é evangélico, não é cristianismo, que não acredita em Deus? Os ateus, por exemplo. Não só os ateus. Você vai pegar as religiões animistas, né? Que eles vão acreditar que assim, a rocha é Deus, o vento é Deus, o fogo é Deus. Então, a gente precisa entender que há sim movimentos aí religiosos, espirituais, né? Há uma espiritualidade que é mística, há uma espiritualidade inclusive que se relaciona com a natureza, achando que aquilo é Deus, que Deus é a natureza. O panteísmo vai falar que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então é por isso que a gente fala, opa, não, pela crença universal, pela natureza e pelas escrituras nós entendemos e nós sabemos de fato que Deus é uma pessoa, né? E aí a gente vai ter que estudar os atributos de Deus, aquilo que caracteriza Deus, né? O que caracteriza Deus, que só Deus tem. Você vai colocar aí? Sim, não, agora eu vou falar para vocês, se quiser anotando aí, depois lógico vocês vão ter o material, mas vai anotando que é bom. Sim, atributos de Deus, unidade, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, é o único em todo o universo, não há outro. Olha só, fala André, é óbvio, nós acreditamos que há um só Deus. Tá, na fala. Mas e na prática eu digo, e até no discurso mesmo, olha que nem sempre é óbvio nem sempre é claro a gente identificar isso. Aí vocês vão falar, nossa André, é verdade, hein? Eu já ouvi falar isso. Eu já ouvi pregar assim. Eu já preguei assim. Então, tem esses casos, né? Por exemplo, alguns acreditam que Satanás, ele é uma espécie de Deus. Deus do mal, Deus das trevas. Inclusive tem um reino de Satanás. Vocês já ouviram alguém falar assim, declarar isso? Então isso não é bíblico. Não existe. Não tem reino, não é divino, é uma criatura, não é criador. Mas coloca-se Satanás muitas vezes, supervaloriza o poder dos demônios como se Deus estivesse combatendo contra ele, né? E ele fosse o inimigo de Deus. Não é um inimigo de Deus, irmão. Deus não tem ninguém que se equipare a ele para batalhar contra ele. Não tem, amados. Mas a gente não vê esse discurso, esse pensamento e um comportamento que deriva desse pensamento no meio de muitas igrejas evangélicas, no meio de muita cabeça de pessoas que estão na igreja? Sim, achando que Satanás é assim, inclusive tem cristãos que eles de fato acreditam que Satanás ele tem a liberdade de fazer o que quer. Não tem. Não, é limitado o poder dele. Caio Fábio, na década de 80, ele disse que Satanás, em relação a Deus, é igual o cachorrinho de madame que está na coleira. Entendeu? É só nós olhar no livro de Jó. Isso. Só nós olhar lá, nós entende. Exato, não, é claro, quando você entende a Bíblia, quando você sabe, mas assim, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que isso é falado, é pensado. Não é? Então, só para a gente falar, não, é tão óbvio que Deus é único, tá? Mas Deus é único em que sentido? Ele é único. Não existe outro Deus, outro Criador. Aí o irmão, inclusive, disse, olha só para vocês verem como que, de fato, a cabeça de alguns assim não compreende isso.
e era um obreiro, né? Tinha uma função significativa e expressiva na igreja e tinha esse pensamento. Não sei se mudou hoje, tomara que tenha mudado. E ele disse, não, mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque eu estava afirmando, não existe outro Deus. Aí ele pega a literalidade do texto, você percebe como já tem a deficiência de entender o todo e de interpretar? Né? Então assim, não, existe Deus, irmãos, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é soberano, sobre tudo e sobre todos. Inclusive é Deus do diabo, é Deus no inferno, Deus está no inferno, né? O inferno está em Deus. Então Deus é único, irmãos, Ele é um único e não tem outro. Ele é eterno, Deus não teve princípio e jamais terá fim. Isso fica claro desde o seu nome, Jeová, né? Que João traduz como aquele que é, o que era e o que há de vir, ou sempre será, que é o Apocalipse, né? Aquele que era, aquele que é e o que há de vir pode ser entendido aquele que reinava, aquele que reina e aquele que reinará. André, colocando alguns atributos que eu estou identificando na sua fala. Unidade, eternidade. Não, atributo seria unidade. Unidade? Deus é uno. Uno. Eu coloquei único, né? Ele é único. Embora a gente vai falar da Trindade, mas calma aí. Então eu coloquei único. Único, Não, eterno. Ele é único, ele é eterno. Certo. Mas Deus é eterno não como nós somos. Porque nós somos eternos também. Né? Nós temos um espírito que não vai perecer nessa existência. Nosso espírito, ele é eterno. Os anjos são eternos, no espírito. Não é isso? Só que a partir de um ponto criado. Deus não. Antes que Deus existisse, o que havia? Nunca fizeram essa pergunta, nunca fizeram a pergunta para vocês. Mas antes que Deus existisse, o que existia? Deus. Não, antes que ele existisse, o que existia? Nada. Antes dele? Nada. Não existia nada? É porque ele que criou todas as coisas. É a eternidade. Existia a eternidade? Mas assim, nunca fizeram essa pergunta. Tá com medo? Fala nada. Nunca perguntaram essa pergunta, nunca fizeram essa pergunta para vocês? Nunca? Quem criou Deus? De onde veio Deus? De onde veio Deus, né? Ainda não veio, não. Para nós, para mim, pelo menos nunca perguntaram. Eu sei sinceridade. De onde veio Deus? É que eu lido com... É que você vai mais um negócio mais agressivo. De onde veio Deus? De onde Deus surgiu? Antes que Deus surgisse, aparecesse e existisse, o que havia? Eu creio que não tem explicação para isso. Tem, claro que tem, é tranquilo. Olha, olha só. Primeira coisa, irmãos, Deus não existe. Quer anotar aí, não? Deus não existe. Põe aí, Deus não existe. Deus não existe. Né, nego? Você já manja, né? Dessa conversa, né? Frase de efeito, né? Deus não existe, irmãos. Tudo que existe tem um princípio, surgiu de algum lugar e terá também um fim de alguma maneira. E precisa ser sustentado, porque existe. Há um começo e há um fim. Fecha, há um ciclo. Né? Deus, ele não existe nesse sentido. Ele não tem princípio e nem fim. Não existe. Ele é. Deus é. Deus é. Deus está para além da existência. Deus está para além do tempo e do espaço. Deus está fora de tudo isso. Deus é aquele que habita na luz inacessível. Ele é totalmente a parte da sua criação. Ele não depende de absolutamente nada. Ele é o auto-existente, no sentido que ele auto se mantém. Né? Então, tudo que existe principiou de algum ponto. Os anjos são eternos? São, mas foram criados. Os homens são eternos? São, mas foram criados. Então, é a partir de um ponto de criação. O Salmo 90, verso de número 2, ou glória, verso de número 2, o povo parece pinguim, né? O frio lascado, tá? O que está falando o quê? Salmo 90, verso de número 2, verso 1 e 2 me parece, Yuri, está engatilhado? Vai. Antes que os montes nascessem, Calma, pai. sim, estou. Salmo 90? Acho que é verso 1 e 2, né? Antes que os montes nascessem, antes que os outeiros fossem criados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É isso? É o 2 não? É o 2. É o 2. Então olha aqui a expressão do Moisés. Esse é o Salmo de Moisés, né? O Salmo mais antigo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. De eternidade a eternidade. Nós somos eternos de um ponto criado. Romanos 11:33 também fala igual até o 36. Né? Isso, pode ler, mano. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser destruído, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Fica bem, né? Amém. O Jó, quando Deus chama o Jó para uma conversa, diz: vem cá, você quer conversar? Então cinge os teus lombos como homem, que eu vou te falar quem eu sou. Meu Deus. Onde tu estava quando eu fundei, coloquei as bases da terra? Onde tu estavas quando eu trouxe as estrelas como e descortinei, desenrolei como uma cortina? Onde tu estavas, Jó? Quem tu eras? Sem resposta nenhuma. Irmão. Está diante do Criador, né? Do Senhor de todas as coisas, do governador da história, do autossuficiente, do todo-poderoso, aquele que não pede conselho para ninguém, não dá satisfação para ninguém, tanto é que não deu para Jó. Jó começou a perguntar um monte de coisa. Deus disse: vem cá, Jó, não vou te dar satisfação nenhuma, só vou me apresentar quem eu sou. Acabou, irmão. Não respondeu absolutamente as dúvidas de Jó, não. Jó morreu com aquelas... O que está acontecendo aqui? Deus disse: não vou te dar satisfação, eu sou soberano, você não tem capacidade para entender absolutamente nada. Eu estou para além da sua capacidade de saber quem eu sou. Aliás, você só sabe quem eu sou porque eu decidi me revelar aquilo que eu quis, pela natureza e pelas escrituras. Você só sabe a partir daquilo que eu decidi revelar a você. Você não sabe tudo de mim. Nós não sabemos quem é Deus, de fato. Nós só sabemos aquilo que Ele decidiu se revelar, pela natureza e pelas escrituras. Só, irmãos. Deus para nós é um enigma. Vemos como espelho por enigma, né? Então, Ele está para além de toda a compreensão humana. André, é engraçado quando Moisés, ele vai está falando com Deus e ele fala para Deus: quem? Eu vou falar com o Senhor é quem? Quem está me enviando? Eu sou. Então, essa expressão eu sou traz essa ideia do autossuficiente, o autoexistente, o que auto se mantém. Ele não é servido por mão de homens, ele não pede conselho para ninguém. O que Deus vai fazer, ninguém altera as ações de Deus, ninguém pode mover a mão de Deus. Vocês vão percebendo que a compreensão faz com que a gente viva de uma maneira totalmente equivocada, pensando nos negócios que é loucura, irmãos. E o cara acha que vai orar tanto que vai fazer Deus fazer aquilo que ele não ia fazer. Que é mover o coração de Deus, mover a mão de Deus, que vai fazer alguma coisa para que Deus vai mudar esse trem, Deus vai mudar. Não é nada, não. Deus só faz aquilo que Ele decidiu fazer. Ele ia fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, conosco. Aliás, Deus, o que a gente mais sabe fazer é atrapalhar Deus nos seus feitos. E a gente não consegue ainda frustrar os planos de Deus. Então Deus leva tudo. Irmãos, governante, políticos, o diabo, o inferno e até a própria igreja não pode atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, não. Né? A igreja, tentaram acabar com a igreja 2000 anos, não conseguiram até agora. Irmão. E o que a gente mais faz é isso, tentar acabar. O evangelho não consegue, não vai conseguir, porque ele é soberano. A igreja, ela vem marchando ao longo desses milênios aí, e ninguém para a igreja. Quem é que pode parar? Porque é o Cristo, né, que sustenta a igreja. Aliás, o Cristo que fundou a igreja, que inaugurou a igreja, aquele que comprou, que mantém a igreja, aquele que salvou a igreja. Se fôssemos nós, aí estava tudo perdido mesmo, mas foi Cristo, irmãos. O Espírito Santo que vai conduzindo essa igreja ao longo dos séculos, inclusive salvando a igreja vai muito bem, obrigado. O que está mal são as instituições religiosas. Sim. Mas a igreja está tudo muito certo, sem ruga, sem mácula, santa, irrepreensível, indo para o encontro do noivo, no passo cadenciado, como a noivinha vai para encontrar o noivo lá no altar. Então está tudo certo. Ele é eterno, ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Deus agora está vendo exatamente aquilo que ele estava vendo quando criou os anjos e tudo mais. Então Deus não se moveu do seu trono. O trono de Deus é imóvel. Move todas as coisas e não é movido por ninguém. Isso não é nem teologia, foi um filósofo que falou isso. Deus é um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por ninguém. É Ele que faz, realiza, Ele que age. Nós só reagimos, nós não agimos, nós não começamos coisa nenhuma. Ele é o autor e é o consumador desse trem todo. Né? Então Ele é eterno, Ele está acima de tudo.
a parte de tudo. Ninguém tem acesso a Deus a não ser que Ele decida que isso aconteça. Ninguém pode fazer coisa alguma no universo, em todo o universo, sem que Ele consinta, sem que Ele autorize. Um fio do cabelo não cai sem a permissão de Deus, diz o texto bíblico. Olha só, os passarinhos não caem mortos se Deus não permitir. Né? É muito interessante, irmãos. Então, assim, quem que manda? A gente pensa que a coisa mais desgovernada que a gente tem na nossa criação é o vento, não dá essa impressão? Rapaz, se tem alguma coisa aqui que não tem controle, é vento. Parece que tem hora que sopra para lá, sopra para cá, né? Eu acho que mais descontrolado que o vento é a língua, né? Não, nego? Pelo menos é o que a Bíblia diz, né? O membrinho descontrolado, né? Ele, nos cavalos se põe cabresto, mas a língua é difícil. Ela é inflamada pelo inferno, aquela coisa toda. É indomável a língua, né? Mas o vento e tudo mais, isso aí, irmãos, tem... Aliás, quando Deus também quer controlar a língua, Ele controla. Ele dá uma mensagem profética assim, o cara fala aquilo que ele não estava pensando, né? Nem querendo. Então, assim, o vento, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1 que o vento ele tem um circuito, sim. Não tem nada desordenado nessa criação. Me parece, eu estou falando de criação, eu estou falando tudo, irmão. Anjos, galáxias, animais, fauna, flora, tudo isso, existe uma ordem estabelecida. Me parece que aquilo que é mais desordenado nessa criação somos nós. Vocês já viram um papagaio falando mal de um passarinho para outro papagaio? Fofoca de papagaios? Nunca? Um jacaré tendo inveja de um outro crocodilo porque ele é mais verdinho, maiorzinho? Não, nunca viram, né? Essas coisas acontecem, irmão, na natureza. Somos nós que desvirtuamos, aliás, nós que prejudicamos todo esse cosmos aqui. Fomos nós. Lá Deus criou tudo perfeito. Aí lá vai a gente, desestabiliza tudo isso aqui. Se Deus não segura o negócio, a engrenagem ia arrebentar tudo. É sério, irmão. Não é? Então Deus disse, olha, vai ter umas consequências pelo que vocês fizeram, o pecado entrou no mundo, pelo homem, passou por todos os homens, aquela coisa toda e tal, realidade da morte e tudo mais. Aí Deus foi revertendo essas questões. A morte agora vai gerar vida. Então a árvore que toma deixa a semente para que a outra nasça. E Deus foi revertendo todo esse processo que nós causamos. Então me parece que o trabalho maior de Deus em toda a criação somos nós, seres humanos. Mesmo assim, Deus, ele, na sua infinita soberania, conduz todas as coisas. Ele é soberano. E eu não posso, todos os dias eu tento frustrar os planos de Deus. E mesmo assim, Deus, apesar de mim, faz o que Ele tem que fazer, na minha e através da minha vida. Então a eternidade, irmãos, Ele está acima de tudo e de todos, né? Espiritualidade, outro atributo de Deus. A gente está falando dos atributos de Deus, tá? Então, unidade, eternidade e espiritualidade. A palavra nos ensina que a natureza divina é puramente espiritual. Deus é espírito. A Bíblia diz em João 4:24. Deus é espírito. Calma aí, né? Segura. Sim, Deus é espírito. Espiritualidade. Deus é espírito. Ele é o pai dos espíritos, disse o autor aos Hebreus, né? João 4:24, segundo aos Coríntios 3:17, onde é o Espírito de Deus, aí há a liberdade, segundo aos Coríntios 3:17. Então ele é Espírito, espiritualidade. Ele é o Pai dos Espíritos. Deus, Zacarias capítulo 14, me ajudem, acho que é verso 1, 14:1 de Zacarias. É Deus que cria o Espírito do homem dentro dele. Então é Deus que cria os Espíritos. Olha só, Deus é Espírito e Ele gera, Ele cria os Espíritos. É o Pai dos Espíritos no sentido que dele deriva toda a vida espiritual. Todo Espírito derivou de Deus. Não há nada autônomo que seja autocriativo, né? Então, assim, é muito interessante que quem criou os anjos? Deus. Alguns se tornaram anjos caídos, que nós chamamos de demônios, mas foram criados por Deus. Porque nada do que foi criado, a Bíblia diz, sem Ele haveria possibilidade de ser criado. Nada, irmãos. A Bíblia diz claramente. Então Ele é criador. Ele é o único criativo, né? A gente fala fulano é criativo, é nada. O que é ser criativo? É do nada você fazer surgir alguma coisa. Ex nihilo. Do nada. Criou Deus os céus e a terra. Do nada. Bereshit bara Elohim. Do nada. Deus cria, faz surgir. E disse Deus, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. Do nada. Foi brotando. Foi brotando. Imagina esses grandes animais aquáticos. Foi brotando assim.
árvores, foi brotando atmosfera, foi brotando terra, foi brotando estrelas, foi brotando planetas, foi brotando um astrozinho aí de quinta categoria, que a gente chama de Sol, né? Quinta grandeza. Então Deus assim foi falando, pelo poder da sua palavra as coisas foram. E a Bíblia diz que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então é possível que não exista aquilo que eu precise, hoje, agora, nesse exato momento, para prosseguir amanhã. Não tem problema nenhum. Deus não tem dificuldade. Ele traz à existência isso, no momento que for oportuno e preciso. Ele traz, Ele cria, irmão. Ele é criador. Ele é essa fonte de vida, inesgotável. A criatividade de Deus é um negócio assim, inimaginável. Quando eu estudo os pássaros, quando eu vejo os passarinhos, a gente tem aqui no Brasil, acho que só no Brasil, só nas florestas brasileiras tem, na Amazônia, um passarinho tem 7 cores assim. Vocês já viram esse passarinho? Viu, nego, não? Você olha assim e fala, nossa, que coisa... Quem ia pensar num passarinho com 7 cores? Os detalhes que Deus tem, a criatividade que Deus, tudo isso é Deus que criou. E Deus pegou da onde isso? Imitou quem? Plagiou quem? Tudo sai da mente dele, irmãos. Esse ser que somos nós, quando você estuda o ser humano, você vê a complexidade que é o ser humano. É o cérebro humano. Meu Deus. A gente estuda o cérebro. Diga, Amado. Eu fico admirado assim, mais com as borboletas. Rapaz, é muito bonito, é totalmente diferente. Rapaz, mas tem ainda... As cores, né? Tem outras criaturas que elas são muito mais fantásticas. No fundo do mar, irmãos, no fundo dos oceanos, a diversidade, a biodiversidade que existe é um negócio fantástico. Vamos pegar o Salmo 119, queridos? 139. Salmo 139, só para a gente partir aqui, a gente muda, gente. 139? 139 de ponto, né? Salmo 139. Olha que coisa... É muito... Todo ele, versículo? Não, mano, todo não. Eu vou ler só alguns aqui. Ler pelo menos uns, deixa eu ver, uns 17, mais ou menos, 18, alguma coisa assim. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, olha o salmista aqui, tal ciência, pensar em tudo isso. Como que Deus conhece todas essas coisas? Como que Deus, ele sabe de um pensamento quando esse pensamento não existe em mim? Como que Ele sabe aquilo que eu vou falar se nem eu mesmo estou pensando no que vou falar? Como que Deus sabe o que eu vou falar daqui a 100 anos? 50 anos? Como que Deus sabe que daqui a 100 anos vai ter um cara com nome tal, no império tal, e que esse cara vai fazer isso, isso e isso? E não é adivinhação não, irmão. É assertividade. Haverá um homem, meu servo, chamado Ciro, ele vai fazer isso, isso, isso e isso. Isaías, século 700 anos antes de Cristo. No ano lá, 500 e alguma coisa, 600, quase 600 para 500, ou seja, 100 anos depois, aparece um homem chamado Ciro, de um império. Faz tudo aquilo que o profeta, o que Deus disse através do profeta que faria. Chamou pelo nome e falou que era servo. A minha pergunta é, quando que Ciro assim reconheceu Deus como Senhor? Nunca. Mas por que ele chama de meu servo? Ele chama Faraó de meu servo. Por conta disso, ele é Senhor. Ele é Senhor do Satanás, inclusive. Ele é Deus de Satanás. Né? Ele manda e ele faz e acabou. Ele é soberano. Quando Deus fala, está falado e tem que obedecer, irmãos. Não tem conversa. Né? Nós que damos esse trabalho, não resta. Versos de número 6. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Então, primeiro ele está falando da onisciência de Deus. Deus tem todo o conhecimento, Ele sabe de tudo, o tempo todo, todas as coisas, e Ele sabe assim, em todo o tempo. Então, o conhecimento de Deus, Ele é onisciente, é o que até o verso número 6, o salmista aqui está trazendo. Deus sabe de todas as coisas, o tempo todo, em todo lugar, de todo mundo.
Não existe uma intenção do coração de qualquer ser humano que já passou ou passará por essa humanidade, que Deus não saiba exatamente todos os seus pensamentos, intenções, motivações e tudo mais. O cara pode não ter nunca falado nada com ninguém. Só pensar lá no íntimo do seu coração. Deus sabe daquilo ali, Deus já sabia muito antes do que ele pensava. Eu estava numa igreja, isso aí já faz 19 anos aproximadamente, um pouquinho mais talvez, 19 anos, alguma coisa assim. Começando minha carreira cristã. E eu estava numa igreja, fui convidado para ministrar a palavra, estava lá. Eu aceitei Jesus, irmãos, e eu tinha um desejo no meu coração, uma vontade assim no meu coração. Falei, vou trabalhar com dependentes químicos. Eu quero trabalhar com esse povo que é escravizado pelas drogas e tal. Eu nunca tinha orado, dobrado o joelho, pensado assim em oração, nunca. Era um desejo que tinha no meu coração. Nunca tinha orado a Deus, nunca tinha falado para ninguém. Aí eu ministrei a palavra e tal, e aí acabou a mensagem. Um jovem, um rapaz, veio até mim e disse, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse, então fale. Ele disse assim, o desejo que você tem no seu coração para trabalhar com dependentes químicos, Deus vai conceder isso para você. E não vai demorar não. Poucos meses depois, nós comecei um trabalho na casa de recuperação, eu fiquei uns 2 anos lá, mais ou menos. Deus sabe do pensamento e as intenções e as motivações. O Hebreus capítulo 4, verso 13, o que diz? 12 e 13, vocês lembram? Capítulo 4, verso 12 e 13. A palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Todas as coisas, o 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós temos que tratar um dia. Nuas, patente, desnudada. Ninguém esconde absolutamente nada de Deus em momento algum, em lugar nenhum, em toda a história humana, irmãos. Não há possibilidade disso acontecer. Não tem, Deus, ele sonda todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Antes que essas coisas existam, venham acontecer, Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer lá daqui, sei lá, 100 anos, 1000 anos, quem vai existir, quem não vai. Tudo. É um negócio... Como que a gente consegue pensar isso? O salmista disse, isso é maravilhoso demais para mim, não tem como pensar nisso não. Verso 7. O salmista agora vai falar sobre Deus preenchendo toda a existência. Toda a existência. Existe algum lugar que Deus não esteja? Não existe. Não existe. Deus está no inferno. Deus está no céu. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. Não há como fugir da presença de Deus. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha só. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o inferno, né? O Seol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, onde Deus está no céu? Não, no inferno também. Então não faz diferença para onde a gente vai, né, irmão? Não. Faz sim. Não faz. Faz sentido. Não. Deus me livre. Não faz diferença para onde eu vou. Faz diferença com quem eu vou estar. Então, se Deus falar para mim, André, vamos para o inferno, demorou, Senhor, agora. Bora nós, estamos juntos. Porque Deus chega naquele lugar, expulso o diabo, apaga o fogo, então não é... Aqui quem manda sou eu. Não é para onde nós vamos, é com quem nós estaremos. Então o céu só vai ser bom porque Deus de fato se manifestará lá na sua plenitude e teremos a comunhão plena com Ele. Então não é o céu, eu não quero saber de céu, eu quero saber de Deus, irmão. Né? Então onde Deus está? Onde Deus está em todo lugar. Então tanto faz igreja, centro de macumba, tanto faz local, lugar. Falaram para Jesus disse, se vocês quiserem ir, vai todo mundo embora. Aquele discurso lá de milhares que tinha, né? Sobrou 12, se vocês quiserem ir, pode ir também. O que Pedro responde? Só assim iremos nós. Então, mas tem um monte de gente que não responde assim. Para onde iremos nós? Mas não está escrito para onde iremos nós. Eu aula sua. Exato. Eu falava isso. Mas quantas pessoas eles declaram, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna, não está escrito para onde. Tanto faz lugar, irmão. Aí a mulher samaritana diz assim, Senhor, onde é o lugar que deve se adorar a Deus? Na Assembleia ou na Batista? Na Universal ou na plenitude do trono de Deus? Na Quadrangular ou no Brasil para Cristo? Onde é, Senhor? Tanto faz.
nem na Assembleia, nem na Batista, nem na Anglicana, nem na Presbiteriana. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e verdade. É esses que Deus procura, os tais. Então não é lugar, irmãos. Não é lugar, é o Deus. Então, ele diz o texto aqui que ele é onipresente, né? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Pois possuíste o meu interior, esse termo é muito interessante. Se tiver uma tradução mais clarinha, vocês me falam, tá? O verso 13. A palavra que eu quero é entreteceste-me. Entreteceste-me. Tem alguma coisa aí diferentezinha? Teceste? O verso de número 13. Pois tu teceste no seio Teceste, da minha né? mãe. Tecer. Já está um pouquinho mais aproximado, né? Teceste. Tá. Entreteceste ou teceste-me no ventre da minha mãe. Não é porque lá no verso 15 também vai estar bem parecido, mas seria, vocês sabem o que é a urdidura do tecido? A urdidura? A urdidura é a constituição, a malha. Se vocês pegarem qualquer tecido, vocês pegarem esse bem pertinho mesmo, microscópio, nem precisa ser microscópio. A calça, por exemplo, vocês vão ver que tem linhas, né? Elas se entrelaçam. Então isso é entretecer, é você formar. Formando mesmo, né? Você costurando para que haja essa urdidura. A gente chama de urdidura. O tecido ele é urdido, ele é entrelaçado assim que ele forma essa malha, mas são várias linhas. Então o salmista está dizendo: no ventre da minha mãe o Senhor foi me fazendo, o Senhor foi me construindo, me entretecendo. Olha que coisa interessante. Verso 14: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Quando a gente pega Eclesiastes capítulo de número 11, irmão, o texto vai dizer o seguinte: como tu não sabe como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, também tu não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Como que se dá, irmão? Entra lá um esperma, uma sementezinha, um girinozinho, entra ali, né? E dali surge um ser humano, nas suas complexidades. Fantástico. Olha, irmão, isso é um milagre da vida. É algo inimaginável. É inimaginável. E tudo isso se formando e Deus, assim, sabendo de todo esse processo. Ninguém sabe, Deus sabe. É tão interessante que não é palavrão que eu vou falar aqui não, tá? Testículo, né? Testículo, tá tudo certo aí, né? Eu vi o emoji assim agora. Então, testículo, a palavra testículo quer dizer pequena testemunha. Olha que coisa interessante. Pequena testemunha. Toda mulher. Quer pegar água? Acho que eles vão cantar parabéns pra você, alguma coisa assim. Não, tá longe do meu aniversário. Não, ela tá com medo de lá embaixo beber água. É mês que vem. Meu Deus, o bichinho tem medo de assombração. Eu estava falando aqui, irmão, sobre meu aniversário mês que vem. Não, testículo, é. Então, o testículo, a palavra testículo quer dizer pequenas testemunhas. É o diminutivo de testes, né? Testemunha. Pequenas testemunhas. Mas o original mesmo, o conceito da palavra, do termo testículo, quer dizer pequenas testemunhas do ato genérico. Não. Pequenas testemunhas oculares do ato genérico. Então, no testículo é como se alguém estivesse olhando a formação da vida, que é onde se forma o esperma. Sim. E a vida ali. Olha que coisa interessante. Então, todo esse processo, Deus sabe claramente, e Ele, inclusive, que faz com que esse processo aconteça. Ô, irmãos, a gente está falando de Deus, não é? Então, o verso de número 15 diz que Ele formou os ossos. Não foram encobertos diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Continuando no verso 16. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe. Desculpa, os teus olhos, né? Referindo-se a Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, não tinha forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, com H, existia. Como está aí? Quero ler aqui a tá, então leia. Os teus olhos me viram a substância uniforme. Isso. E no teu livro foram escritos
todos os meus dias. Exato. Cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda, viu? Existia. Todos os meus dias. Sim. Deus conhece. Não são os meus. São de todos os seres humanos que já passaram por essa existência e aqui ainda passarão. Deus já sabe de todas as coisas, de todos os seres humanos. Deus conhece todos os endereços. Não precisa dar CEP para Deus, ele não erra. Quer contender com Deus, tem hora nós. Nós quer contender com ele, tem hora. Então, porque a gente não conhece Deus. Agora a questão assim, percebe, irmãos, quando a gente vai entendendo essas doutrinas, isso aqui é uma doutrina, que Deus, ele é eterno, ele é espírito, ele é onisciente, ele é onipresente. Então a gente vai desmontando, desmoronando essas ideias de muitos movimentos heréticos que vai trazer Deus como se fosse, né, assim, mais um Deus, limitando isso, aquilo. Por exemplo, quando a gente pega alguns movimentos aí religiosos, eles dizem que, não diz diretamente, né, isso está no bojo lá dos conceitos, que, por exemplo, a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo, né? Precisa fazer alguma coisa. No meio evangélico, a gente só tem elementos diferentes, mas o conceito muitas vezes é o mesmo do que tem na Umbanda, no catolicismo e outras religiões mais, porque as religiões elas têm a mesma lógica, a mesma, não muda. Desde o que o ser humano é ser humano e começou a se distanciar de Deus, eles em Adão, quer ver em Adão? Coisa interessante, Adão, ele peca, né? Então se distancia de Deus. Deixa eu coisa aqui que eu tô desconfiado que tá dormindo, tá? Tô brincando, tá? Aí fica ali escondidinho. Adão, quando ele peca, primeiro, Deus faz uma pergunta para Adão: onde estás? Bom, a gente já sabe que Deus sabia muito bem. Então por que ele pergunta onde estás? Porque estava mostrando para o cidadão que ele estava perdido. Não é porque Deus não sabia. Então ele estava perdido. Mais um? Obrigado, quero não. Então, não, deixa aí que eu bebo. Tô tossindo aí, então. Posso continuar? Algo quer? Obrigado, Yuri. Obrigado. Posso continuar então, né? Obrigado. Amém. Adão estava perdido, Deus mostrou. Como que ele se apresenta diante de Deus? Com uma folhinha, não foi? Para cobrir lá os Países Baixos? Não, se apresenta diante de Deus. Sabe? Por que ele fez isso? Foi uma tentativa dele se apresentar diante de Deus corrigindo um pecado. Então o que ele tentou fazer? Ele tentou corrigir um erro com uma ação, com um ato. Deus disse: não é possível isso. Não tem como. Você está nu diante de mim, mesmo com essa folhinha aí. Porque a nudez vai para além da questão exterior. Existe algo dentro de você que mudou. Existe uma natureza que agora já não é aquela natureza que eu criei. Entrou morte aí. Entrou inveja aí. Entrou malícia aí. Entrou o pensamento que pode me enganar e pode negociar comigo e pode fazer alguma coisa. Você já está pensando aí, não, eu posso fazer alguma coisa. Então Satanás, em certo sentido, teve êxito. Quando diz assim: você pode ser Deus. Né? Você pode ser Deus. Você vai ser igual a Deus. Como esse negócio vai ver? Você vai ser igual a Deus. Então ele se apresentou: opa, eu sou igual a Deus. Na ação foi mostrando isso já. O pecado já foi mostrando o seu efeito lá. E aí Deus disse: não. Aí pega uma pele de um animal e veste os dois. Né? Deus dizendo: sou eu que posso providenciar para vocês a remissão. Vocês não. Não tem obra nenhuma que você pode fazer. Você não pode obedecer nada aqui que pode favorecer diante de mim qualquer coisa. Você é eternamente perdido. Só um Deus eterno que pode te buscar nessa perdição eterna. Você não pode. A gente pressupõe que Deus pegou uma pele porque ele deve ter matado um animal, derramado sangue. Isso apontava para quem? Para o Cristo que viria, para substituir aquele cidadão, né? O sacrifício. Então Deus já vai mostrando. E aí em Gênesis mesmo a gente vai vendo que os homens vão tentando por figuras. Não, vamos dar um jeito aqui, vamos fazer alguma coisa e Deus vai, né? Deus vai ser aplacado na sua ira. Não foi possível em toda a história da humanidade. Antigo Testamento. Veio o Novo Testamento, aí Jesus disse: não, aqui vim para resolver as coisas. Resolveu de uma única maneira, com um único sacrifício, melhor dizendo, o sacrifício único, suficiente, tá? Quitou tudo ali, irmãos. Aí hoje a gente vai inventando ainda as mesmas coisas. Não, você precisa aceitar Jesus e também
Você precisa aceitar Jesus e... Você precisa aceitar Jesus e... Você precisa aceitar Jesus e ser salvo. Para ser salvo, precisa batizar, precisa dar dízimo, precisa ler a Bíblia, precisa estar na igreja, precisa não sei o que, não precisa nada. Falar, então não vamos fazer? Não, é outra conversa. Já entrou por outra conversa, tá vendo? Eu estou falando que eu não posso fazer absolutamente nada para acrescentar aquilo que Jesus já fez. Então, Deus é suficiente, Ele fez. Então, a gente vai percebendo isso nas propostas, nas falas, irmãos. Né? Até mesmo em igrejas evangélicas. Outro atributo de Deus. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tiago 1,17, né? Suas qualidades não mudam. Então, Deus é imutável. Deus não muda. Deus, Ele não pode ir contra, inclusive, aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Né? Deus, Ele... Tem coisas que Deus não pode fazer, vocês sabem, né? Qual que é o versículo? É Tiago 1,17. Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Ele não muda. Hebreus 11:1, né? Parece que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É 13:8. Me ajudem aí, irmão. 13:8, né? Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Então, é imutável. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, diz o texto de 2 Timóteo, se não falha a memória. Então, Deus é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele é o mesmo, desde sempre. Só que eu falei para vocês que tem coisas que Deus não pode fazer, né? Que é impossível para Deus. A gente não fala que todas as coisas são possíveis para Deus? Não. É impossível que Deus faça algumas coisas. A Bíblia diz, 6:18 de Hebreus, por exemplo. Confira primeiro para ver se não é errado a pergunta. 6:18 de Hebreus, Maíra, está aí? Está engatilhada? Pode ler, se achou, por favor. Não, acho que não. Não, 6:18. Eu acho que é 6:18. Para que, mediante duas coisas Isso. imutáveis, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Isso. Então tem coisa que é impossível para Deus. Está escrito aí, é impossível que Deus minta. Acho que é o Salmo 68:18, é esse versículo aí que foi pego de lá, né? É impossível que Deus crie uma pedra maior do que Ele possa carregar. É impossível, então tem coisa que é impossível para Deus. É impossível que Deus crie outro Deus. É impossível. Então tem coisas que são impossíveis. Mas por que a gente diz que essas coisas são impossíveis? Porque Deus não pode mudar. Ele não pode estabelecer uma coisa e depois contrariar aquilo. Entende? É nesse sentido. Então Deus não pode, Ele estabeleceu, foi Ele que estabeleceu as regras, as leis. Ele não vai, Deus não pode pecar, por exemplo. Deus não erra. Não tem como, né? Então Deus é imutável. Então falando a respeito de Deus, Ele é eterno, Ele tem a espiritualidade, Ele é imutável e Ele é único. E a respeito de Cristo, a doutrina de Cristo. Bom, Jesus é Deus. E aí a gente já pega Testemunha de Jeová, já vai pegar né, outros aí, que o islamismo também, e vários outros, vai falar que Jesus não é Deus. Então é doutrina. Então, opa, é fácil, todo um movimento religioso que não declara que Jesus é Deus, então isso é herético. Diga aí. Isso aí compete na salvação, certo? Uhum. Porque ele não está declarando que Jesus... Não, isso aqui a gente está colocando como doutrina e qualquer uma delas que for distorcida vai implicar possivelmente na salvação. Não confessou que Jesus é Deus, sem chance. O que Jesus diz? Quem me recebe, recebe o Pai. Quem me rejeita, rejeita o Pai. Quem não confessar Jesus como Deus, não é salvo. Vamos ver o João, capítulo de número 17? Evangelho de João, capítulo 17? Eu falei isso aí já. Já expliquei, cara. Não quero escutar, depois vai queimar, não vai. João aqui é uma benção. Não é verdade? Sim. A gente vai identificando então, irmão, é fácil, tá vendo? A gente não está estudando nenhuma heresia, a gente está estudando a doutrina bíblica. Então, conhecendo a doutrina bíblica, aí você facilmente vai identificando aquilo que não é bíblico. Então, é por isso que essa segunda aula, minha preocupação é, primeiro a gente precisa pensar, a gente precisa entender, ter a clareza do que são as doutrinas bíblicas. Só a partir disso, que nós teremos condição de ficar muito mais fácil. Né? Ficará muito mais fácil a gente identificar ele. 17, acho que é verso 3, 2, 3. O que diz verso 2 e 3?
Assim como lhe deste poder sobre toda a Esse é o carne. 2? 2. Então é o 3. E a vida eterna. É esta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso. Então olha que coisa interessante. A vida eterna é essa. Tem que conhecer quem? Reconhecer quem? Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Né? Então a gente, a gente já está entrando na Trindade aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, a Trindade. Então quem não reconhece também a Trindade, irmãos, Tem chance. está indo na coluna, uma das colunas, né, da doutrina, que não pode ser alterada em absolutamente nada, porque a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Essa doutrina que a gente está falando são essas coisas aqui. É fundamentada, são colunas, são bases. Se você tira, desmorona. Né? Então, Jesus, ele é Deus. Antes de se manifestar à humanidade de forma visível, o Verbo esteve eternamente em existência como aquele que revela Deus. Então a gente tem diversos versículos, muitos versículos. Só alguns para que vocês tenham referência. João 1, capítulo 1, verso 1 ao 3, é talvez um dos mais conhecidos, né? No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria existido. João 1,18 também, João 10,30, Romanos 9,5. Entre muitos outros que tem para ratificar essa afirmação. E Cristo é Deus, Jesus é Deus, é o próprio Deus. Aliás, os judeus, eles não reconheceram isso, aí foi a causa então da perdição deles. Sim. Né? Então, perguntaram, os judeus, os líderes perguntaram assim para Jesus: o que nós precisamos fazer para executar as obras de Deus? Vamos ver João capítulo 7, eu acho que é 7, é muito interessante esse texto aqui, irmão. Porque as pessoas, olha a mente religiosa, olha a mente, irmão, que o evangelho não atingiu ainda. O que nós precisamos fazer para executarmos as obras de Deus? Nada, ué, tem que fazer. Estavam andando e perguntando. Então a pergunta é: o que a gente pode fazer? Absolutamente nada. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, Jesus precisaria vir morrer por nós? Não. Claro que não. Ele não fazia, né? Então nós não podemos fazer nada. Por isso que ele veio. Nada, irmãos. Então eu fico... A lei velha, a lei nós não poderíamos cumprir nunca. Mas tem gente que acha que pode. Tem gente que acha que pode cumprir a lei e quer voltar a esses parâmetros aí, né? Do Antigo Testamento. Não é capítulo 7 não, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 6. Da onde mesmo? De João. João capítulo 6. Não sei. 28 e 29. 28 e 29. Acho muito interessante esse negócio aqui. Capítulo 6 de João, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Tá bom? Simples esse Deus, está rasga a Bíblia. Olha só, irmãos. O que faremos para nós executarmos as obras de Deus? Crer em Cristo. Por que as pessoas serão salvas? Porque creem em Cristo. Por que não serão salvas? Porque não creem em Cristo. Ah, mas não, a pessoa não vai para o inferno assim porque rouba, mata, adultera, cobiça o que é do outro. Não, claro que não, irmãos. Ninguém vai ser condenado à perdição, à danação eterna porque rouba, mata, é corrupto, deseja o que não é seu e nada, por nada. Porque tem pessoas que podem fazer um monte dessas coisas que a gente diz que jogaram as pessoas no inferno. Então o texto de João, olha que interessante. Essas atitudes podem mostrar que eles não creem no Filho de Deus. Essa atitude mostra a natureza deles. Então. É a natureza. Capítulo 3, né? De João. É a natureza. Revela a natureza. É só isso. Então, assim, então a pessoa será salva se não fizer tudo isso? Claro que não. Lógico que não. Ela pode ser uma pessoa moralmente correta. É possível, irmãos. Sim. A religião consegue adestrar o ser humano para que ele seja corretamente ético, moral. É difícil, mas tem. Não sei se vocês já conheceram. Tem gente que sabe aqueles valores regrado, moralmente falando, eticamente falando, negócio impressionante. E essa é a mesma natureza de um salvo, né? Um salvo é regenerado, né? Por isso que a gente dá os exemplos, mas somos iguais, né? A nossa natureza é natural, é igual, faz parte, né, nego? Aquela, se não fosse a regeneração, isso, faz não parte. teríamos esse acesso, né?
Esse crer em Jesus, o que o irmão está falando, é viver essa novidade de vida. Quando você declara, você está falando assim, também não basta você declarar que Ele é o Filho de Deus, como está escrito, mas não viver essa natureza, de que a natureza regenerada. Então, mas na Bíblia, no ensino bíblico, essas coisas que a gente divide, a Bíblia não dá possibilidade disso. Sim. Não dá, a gente que cria essas loucuras. A Bíblia não admite uma pessoa que ela viva uma vida de fé, né? Creia em Cristo e que ela não viva dessa forma. Não é possível. Biblicamente não. Exatamente. Tiago vai dizer, não é possível. Você está chamando de fé, mas não é fé, é crença. Diferente. E crença até os demônios têm. Exatamente. Então é a crença demoníaca, ou uma fé demoníaca. Quem é de Cristo, ele se regenera pela palavra. Regenerado. Regenerado pela Mas palavra. a questão, irmãos, que eu estou trazendo aqui, pra gente não. É lógico que vai derivar um monte de coisa interessante aqui. Mas assim, eu creio em Cristo. Por que nós somos salvos? Por crer em Cristo. Lógico que quando a Bíblia fala crer em Cristo, isso vai implicar em uma nova vida. Sim. Inevitavelmente. Então não tem como. Não, esse aqui, rapaz, foi salvo por Jesus, mas tem uma vida assim que fala, mas calma aí, que fruto podre é esse que está gerando? Porque Jesus disse, a árvore se conhece pelo fruto. Né? Então não tem como você declarar uma coisa, mas mostrar outra. Então uma coisa denuncia a outra. Essa que é a questão. Denuncia. Mas o que a gente entende é o seguinte, o crer em Cristo implica em uma nova natureza, em uma nova vida, em uma vida semelhante ao do Cristo. Agora, apesar dessa nova natureza, essa vida em Cristo, nós temos ainda alguns pecados que nós praticávamos no mesmo de antes. Sim. Então, calma aí. Então, eu sou salvo ou não sou salvo? Porque ainda desejo isso. Porque ainda tenho tal pensamento. Porque ainda não consegui lidar com alguns pecados. Não, eu sou salvo. Porque, na verdade, Jesus não nos salvou do que nós fazíamos. Apenas. Né? Deus nos salvou de quem nós éramos. É diferente. E é muito mais profundo do que eu fazia de atos. De quem eu era. Eu era um pecador. E o que Deus fez? Matou esse pecador dentro de mim, preserva esse pecador com a nova natureza, para que essa nova natureza agora reja a sua vida. E de vez em quando esse lazarento, esse velho homem que não se converte nunca, ele ressurge assim do nada, né? 5 minutos, dá uns 5 minutos assim, você vê. É que tem gente que dá uns 5 minutos de 5 em 5 minutos. Aí é complicado, né, irmão? Já não está enquadrado nesse outro lado que você falou. João capítulo 3, irmão, versículo número 18. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que as pessoas serão salvas? Crê em Cristo. Por que as pessoas serão condenadas? Porque não creem em Cristo. Ponto final. Isso aqui é muito simples. Muito simples. Né? Agora, lógico que o crer em Cristo, a gente chama de... é o pecado que gera todos os outros pecados. É não crer em Cristo. Tanto é que o capítulo 16 do livro de João, verso de número 8, diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, é singular. Qual é esse pecado? O texto, mas no verso 9, se não me falha a memória, vai explicar. Do pecado porque não crê em mim, diz Jesus. Então qual é o pecado que faz toda a diferença, que gera todos os outros? É o pecado de não crer em Cristo. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Agora, quem crê e está salvo tem um processo que chama-se santificação, que é um processo que continua na vida da pessoa, onde o Espírito Santo vai reconstruindo no pecador esse novo homem. Vai reconstruindo Jesus. E é um processo. Se a pessoa morrer e não resolver aquele pecado, está salvo. Porque quem é, irmãos, que pode se garantir? Não, está tudo resolvido, agora se eu morrer está tudo certo. Não, não existe isso. Não existe. Percebe então como algumas falas assim a gente já vai identificando, opa, calma aí. Então assim, eu posso me santificar, que agora eu posso... tem uns irmãos que falam assim, você está preparado para ir para o céu, meu irmão? Eu pergunto, quem é que está preparado aqui para ir para o céu? Para se encontrar com o teu Deus? Né? Ainda pega o texto errado, né? Prepare-te, Israel, para se encontrar com o teu Deus. Aquele texto está dizendo, inclusive, que aquele encontro é de juízo, né? Não tem nada a ver. Tá vendo? O povo não estuda direito o texto. Ainda quer pegar para colocar em festividade e pregar sobre
Quem é que está preparado, irmão? Ninguém. Não existe essa possibilidade. Nessa existência, nessa vida aqui, não tem como. Então, na verdade, Deus está começou esse processo a partir da justificação e regeneração, segue a santificação. E nessa santificação nós estamos sendo trabalhados por Deus. É por isso que nós somos pecadores e não temos direito de olhar um para o outro e achar que o outro é pior do que eu, ou eu sou melhor do que o outro porque eu vivo assim lançado. Porque diante de Deus, que é a referência, aí não tem jeito. Aí está todo mundo lascado. Ofício de Cristo. Eu tinha alguma coisa para ler? Não, né? Não? Então vamos seguir aqui. Ofício de Cristo. Então primeiro tem que reconhecer que Cristo é Deus. Quem não reconhece que Cristo é Deus... E falar que ele é o anjo Miguel, então esquece. Aí, esse caso, na verdade, não se enquadra nem em questão de heresia, é questão de droga mesmo, né? Ele acabou de falar para mim, presbítero. Tá drogado. Falou, não se libertou não da... Não se libertou da boca. Os ofícios de Cristo, vamos lá, queridos. Os ofícios de Cristo. Né? Não existe uma referência para isso, né? É uma imaginação. Muita Os caras arrumam. Os caras arrumam, ele está falando, pastor. Os caras arrumam uma referência que não tem. Não tem. Vamos lá, amados, os ofícios de Cristo. O conceito dos ofícios divinos de Cristo está vinculado ao que ele é e ao que ele veio fazer. Jesus é profeta, sacerdote e rei. É o tríplice ministério de Jesus, né? Semelhante ao Samuel lá. Ungido por Deus. Cada um desses termos enfatiza a mediação de Cristo entre o Pai no céu e as pessoas na terra. Então, a gente vai ver algumas questões aqui. Então, Jesus foi o profeta, sacerdote e rei. O único ungido por Cristo, por Deus, aliás. O único ungido por Deus, que é o próprio Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, né, irmãos? Sim. Cristo quer dizer ungido. No grego, que é a variação do Messias, né? Do Machia, o significado é o mesmo. Machia no hebraico, Christos no grego, quer dizer ungido. Então, só existe um ungido, que é Cristo. Só Cristo que é ungido. E olha a ideia que vai se criando. Não, tem fulano é ungido. Ungido de Deus. Ou não, você foi ungido a pastor? Eu falei, eu? Não, nunca. Eu não. Você é ungido de Deus? Eu também não. Eu sou Cristo de Deus? Ou não? Eu vivo na unção do Cristo. Aí é outra história, né? Eu tenho a unção do santo. Aí é outra história. Sacerdote, você falou rei do quê? Rei, sacerdote e profeta. Jesus exerceu o ofício de rei, sacerdote e profeta. A sequência aqui é profeta, sacerdote e rei, né? Dá na mesma. Então a questão é, então ele foi o único, ele é o único ungido, irmãos. Jesus. O resto de todos nós somos lambuzados. Isso aí. Obra de Jesus Cristo. A obra vicária na cruz, 1 Pedro 3,18, pode anotar isso aí. 1 Pedro 3,18 eu acho muito interessante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Vou ler o texto aqui. Olha só. Porque também Cristo padeceu uma vez. Só uma vez, irmão. Tem gente crucificando Cristo todo dia. Né? Só uma vez. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, ele morreu mesmo como ser humano, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus morre uma única vez, isso é suficiente. Ele morre nos substituindo. Então Cristo fez o que deveria fazer e nós não podemos fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. O que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para a minha salvação? Com a única coisa, com os meus pecados, eu entro com isso. Nessa sociedade, entendeu? Eu entro com meus pecados e Jesus com a remissão. Acabou, irmão, não tem outra possibilidade. Então a obra vicária de Cristo. Substitutiva, né? A obra expiatória. Gálatas 3:13. Então, primeiro, vicária quer dizer substitutiva. E aí a obra agora expiatória. A palavra expiação, Gálatas 3:13. A palavra expiação quer dizer pagar a pena. Entendeu? Havia uma dívida. E foi lá e isso foi quitado. Pagaram a pena, né? Quem? Pagaram o versículo 13, capítulo 3 de Gálatas, verso 13. Não só essa, inclusive. Não vamos ler aqui, essa aqui, depois eu pego outro texto. 3, né? 3, Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado
no madeiro. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Então ele, Cristo, ele nos resgatou, nos comprou, nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Eu estou tentando pegar na memória aqui, não é Gálatas não, deve ser Colossenses. Um texto muito interessante que vai falar disso mesmo, né? O mesmo tema aqui. Deixa eu ver se é Colossenses, irmãos. Capítulo 3 também, acho que é 3. Colossenses. Pai, será que é isso? Não é não. Se você, é o 2, tá? Capítulo 2. Versículo 13, 12, 2, Colossenses capítulo 2, versículos de número 13 até o 15. Olha, é o mesmo tema do Gálatas 3 e 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Cristo, né? Perdoando-vos todas as ofensas. Todos os pecados foram perdoados, todos. Não tem nenhum pecado que eu precise ser perdoado, nenhum, irmãos. Diante de Deus, não. Todos os pecados foram perdoados em Cristo. Quando eu tomo posse, que é uma palavra que o povo gosta, toma posse, né? Toma posse disso, ou seja, de que já não tem nenhuma dívida entre eu e Deus. Jesus já pagou. Eu estou de boa com Jeová. Não tem mais pendenga, arenga, não tem mais nenhuma inimizade. Né? Então, todos os pecados foram perdoados. Quando a gente chega nessa maturidade, a gente não fica naquela crise. Ah, Senhor, não sei o quê. Então, não, já foi perdoado. Eu só vou dar graças a Deus, Senhor, obrigado pelo teu filho Jesus. E vamos caminhar aqui. Esse pecado que eu cometi aqui já está na conta de Jeová. Lá, quitado, né? Porque Cristo ele deixou o crédito lá, né? Essa conversa eu tenho crédito no céu não funciona também na oração, não. Então, verso 14 que eu acho interessante, ó, também. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então havia um documento contra nós, a cédula. E o que ele fez? Ele riscou, ou seja, o riscar quer dizer ele quitou, né? As suas ordenanças. É igual a gente, isso aqui dá um tiquezinho, né? Isso aqui está quitado, então está tudo certo. Ele riscou a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados, os potestades, os expôs publicamente e triunfou neles, em si mesmo. Então, isso na cruz ficou lá cravado, irmãos. Eu não tenho nada assim em dívida diante de Deus. O diabo, o papel dele é acusar, ó, você está em dívida, você precisa fazer isso, né? Precisa fazer aquilo. Para você corrigir esse negócio aqui, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus! Então, não é o Espírito Santo que está falando isso. É uma sola, irmão. Não é, irmãos? E ele vai acusando, inclusive, pessoalmente, às vezes, porque a gente não entende essa obra expiatória, essa obra vicária. Cristo nos substituiu. Cristo pagou, ele se fez maldição por nós. Ele pegou tudo, escravou na cruz, ficou lá, irmãos. Todos os pecados da humanidade recaiu sobre os ombros de Cristo. Ele carregou sobre si o principado e a potestade. Né? E a gente não tem mais nada para carregar. A gente vive uma vida pesada religiosamente porque a gente não pegou esse fardo leve que Jesus diz. Pega em mim o fardinho aqui que é leve. Eu pego o jugo, seu pesado, eu carrego e você vive essa vida de vida que eu te propulsou através da cruz. Não é? Essa vida... Porque os crentes vivem com uma paranoiazinha, né? Não, e se eu morrer agora, lascou. É o bem me quer, mal me quer. Bem me quer, né? Mal me quer. Vai que cai na última pétala no mal me quer. Não, irmão. Então a obra de Cristo, a gente precisa ter a clareza aí da obra de Cristo. Então a obra, a gente falou sobre a vicária, substitutiva, expiatória, propiciatória. 1 João 4 e 10 é muito interessante. O 2 também, não está aqui, mas eu vou falar desse também. 1 João, capítulo 2, depois o 4 e 10. Se não me falha a memória, essa palavra propiciação, só, em toda a Bíblia, só aparece nesses dois textos aqui. Se não me falha a memória, tá? Então segura aí a referência que é interessante. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2, depois a gente vai para o 4 e 10, tá? Verso 1 e verso 2. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A recomendação é essa, não peque não, né? Não é muito pecar, não peque. Se pecar. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. A palavra propiciação quer dizer satisfação. Tornou aquilo satisfeito, propício, né? Favorável. Ele é a propiciação pelos nossos pecados
não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Meu Deus. Olha só, irmãos. Lembra da Arca da Aliança, que tinha a tampinha? Aquela tampinha da Arca da Aliança era chamada de propiciatório, onde tinha os 2 querubins assim, de ouro, onde o sacerdote uma vez por ano ia lá e aspergia o sangue do sacrifício, que representava toda a nação diante de Deus. E Deus, então, vendo aquele sangue, que Deus reconhecia como sendo o símbolo do sangue de Jesus, que ali Deus se encontrava com o homem, ou seja, tornava propício esse reatar. Então isso é propiciatório. Então Jesus é esse propiciatório. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Capítulo 4, verso 10, ainda do mesmo livro, olha só. Nisto está a caridade, o amor, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, pela satisfação. Então, na verdade, Deus não se agradou de nenhum de nós, nunca. Isso é impossível. Nunca. Eu não agrado a Deus, eu não consigo agradar a Deus, irmãos. Não consigo, não tem como. Eu posso fazer o que for. Aí, sei lá, se eu desse a minha vida assim, como um Tiradentes da vida, né? O que ia acontecer? Nada, sangue ruim. Ia morrer. Meu sangue é ruim, mas Adriano é sangue bom. Eu não acho que Adriano é sangue bom. Só Jesus, só o sangue de Jesus que é bom, né? O resto é tudo DNA de Adãozão, é o Adão velho. Então, irmãos, olha só, eu acho interessante o verbo, ele nos amou, está no passado, né? Ele nos amou. Não é que ele nos ama ou nos amará, ele nos amou. Nós não existimos, ele nos amou. Nós não o conhecíamos, ele nos amou. Eu não amava a Deus, ele me amou. Então eu não consigo buscar Deus, foi Ele que me buscou. São expressões que vão trazendo conceitos errados, irmão. Onde eu estava? Perdido. Quem foi buscar o Adão? Papai. Né? Quem veio nos buscar? O que Jesus disse a respeito lá do... Foi Zaqueu, acho que foi Zaqueu, né? Capítulo 19 de Lucas. Esse também é filho de Abraão. Tinha se perdido, mas foi achado. Olha, irmão, foi achado. O Filho do Homem não veio para servir, mas para ser não para ser servido, mas para servir e buscar aquele que se perdeu. Então, eu busco a Deus. Busca coisa nenhuma. É o Espírito Santo que nos achou, nos buscou e nos leva até Deus. Eu não tenho condição nenhuma, irmão. Eu não vou buscar Deus agora, não é nada. Se já veio esse pensamento, é porque o Espírito Santo já nos alcançou há muito tempo. Eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus, é nada. Faz muito tempo que Jesus está empenhado nesse negócio para que você chegasse aí nessa condição. Então, eu não posso fazer absolutamente nada. A fé eu não tenho condição de ter. Não tenho condição. A fé é dada por Deus, à medida que Ele quer em cada um, que Ele vai distribuindo esse negócio. Eu não tenho fé. Tanto é que aquele rapaz lá, ele orou certo. Ele acertou na veia naquela hora. O Espírito Santo disse, não vou te dar aqui a condição de você pedir um negocinho certo. Toda vez que a gente acerta na oração é porque a gente assim orou no Espírito. Certo? Né? Eu creio. A gente fala, não, eu faço a vontade de Deus. Não faz. Nós não fazemos a vontade de Deus. Nós sabemos orar como convém. É por isso que na sala de aula assim, eu fico bravo com os alunos. Mano, alguém ora e fica todo mundo olhando assim, ninguém quer orar. Eu falo, meu Deus, por que vocês não querem orar? Aí o pensamento é, será que eu vou orar certo? Lógico que não. Você não vai orar certo nunca, nem você, nem eu, nem ninguém. Não pode esquecer esse negócio, não ora de qualquer jeito aí. Você não vai orar certo nunca. Quando você vai acertar a oração? Nunca. A Bíblia não diz? Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que intercede por nós. Uns gemidos assim que não pode ser expressado pelo vocábulo humano, pela mente humana. Esse negócio é de Deus. E aí, então, falando aqui que Ele nos amou, está tudo certo, né? A obra redentora de Cristo, irmãos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Obra redentora. Gálatas 4. O livro de Gálatas, inclusive, ele é um dos livros que a gente usa para estar refutando Gálatas e Hebreus, Colossenses também. Mas o Gálatas, ele é mais enfático no sentido que ele vai combater esse conceito de que o homem ele tem condição de fazer alguma coisa para se salvar. Capítulo 4, versos 4 e 5. Mas antes que eu fale do 4, 4 e 5, capítulo 4, versos 4 e 5, eu quero falar do livro de Gálatas. Porque o livro de Gálatas foi escrito por Paulo para combater os legalistas. Quem eram os legalistas?
eram os caras que achavam que você podia obedecer à lei, fazer alguma coisa, cumprir os mandamentos e tal, para ser salvo. Né? Nós podemos, irmãos, obedecer à lei assim, eu posso fazer isso? Não pode, não tem problema. Que bom que você de repente reserva um dia para se dedicar um pouquinho a Deus. Calma que a gente chega lá, mano. Não vamos falar disso aí. Segura essa ansiedade aí. Não, mano, 4 aqui já tá falando. Já, então tá bom. Olha só, mas a gente precisa entender o todo e aplicar isso em outras questões. Aí, que os não estão entendendo, mas estão no embate aí, doido aí com uma certa religião e estão assim meio agoniadinhos, todo agoniado. Então, estão colhendo aqui as informações. Calma, irmão, não é assim não, viu? Então vamos primeiro aqui absorver o negócio e a gente... Então o que acontece? Tá falando do que mesmo? Gálatas. 4. Não é isso. Legalistas. Chegava no livro de Gálatas. Legalistas. Isso, Achava tá. que podia através da lei. Isso. da lei. Aí a minha fala foi assim, a gente pode de repente guardar um dia? Não tem problema. Que bom que se a gente puder, 7 dias, reservar um dia para estudar um pouco mais, orar um pouco mais. Que bom. Precisa ser o sábado? Não, pode ser qualquer um. Né? E se você quiser guardar o sábado, tudo bem. Mas não guarde como sendo algo que vai acrescentar, vai favorecer em alguma coisa diante de Deus. Aí é complicado. Eu vou, de repente, me abster de comer tal carne. Né? Tá bom, se for uma questão de saúde, opção, não tem problema, irmão. Sim. Tá bom, agora se você acha que isso, de alguma maneira, vai te favorecer, vai ser mais agradável a Deus, aí é a complicação. Aí a gente está tentando voltar à lei. Aquela lei, a lei dietética que a gente chama, né, que tinha restrições de alimento, a lei de dias, que tinha dias santos, a lei cerimonial, que tinha algumas coisas que não podia tocar, tá, porque aquilo era impuro cerimonialmente. Então a gente está voltando à lei, isso aí se tornou obsoleto, caducou. Não tem mais sentido, tudo se cumpre em Jesus. E Jesus ressignifica isso. Tanto é que ele diz, este é o Novo Testamento no meu sangue. Ora, se é novo, aquele ficou velho, ultrapassado, caducou. Como prática, existe uma pedagogia. Gálatas, inclusive, capítulo de número 3, vai dizer que tudo isso serviu, o verso 24 do capítulo 3, de maneira que a lei, porque a questão aqui de Paulo é o seguinte, verso 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de condutor, né? Algumas pessoas está aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do tutor, da lei, do pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não, é claro, o negócio é óbvio. O texto não precisa de interpretação teológica. É só ler ele sem os óculos da religião. Né? Simples, né? Então, Gálatas ele foi escrito para esses caras. Capítulo 3 de Gálatas, verso 1, Paulo diz assim, seus insensatos. Ele não xingava não, mas... O que ele não xinga, né? Circunciso filisteu, né? Cavalo dos carros quebrados de Faraó, filho do capiroto. Não xinga, mas vai tendo esses termos assim, né? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vão acabar agora pela carne? Meu Deus. Irmão, receberam o Evangelho da graça, a mensagem que Cristo morreu, e agora estavam querendo voltar a essas coisas. Não, vamos agora guardar isso, guardar aquilo. Aí o Paulo, ele vai dizendo, inclusive, verso 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Eita! Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tudo bem, quer viver pela lei, mas faz o negócio direito. Porque se tropeçar em um ponto é culpado de todos, diz o texto bíblico. Né? Aqui ainda, aí a gente continuou, inclusive, lá no verso 13, lembra que a gente... Então Paulo vai discorrendo esse assunto, aí ele vai culminar naquilo lá. Ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei e tal, verso 13. Mas o capítulo 4, o verso, eu falei 4 e 5, mas eu quero inclusive ler outro também aqui. Capítulo 4, verso 4. Mas vindo
a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, então ele nasceu debaixo da lei, para remir, resgatar, né, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus nasce debaixo da lei, cumpre a lei e nos resgata dela. Ó, coisa interessante. Então percebe que todo o livro de Gálatas vai trabalhando essa questão. É que eu queria só trazer aqui de novo esse aspecto, né, dessas coisas. Tem que guardar isso, tem que fazer aquilo. Tá, o verso 10 do capítulo 4 agora. Guardar dias, meses, tempos e anos. Fala, isso não faça isso não. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso aí sou eu que estou acrescentando no apelo, né? Não faça isso não. Colossenses 2 e 16. Lembra que eu falei que o livro de Colossenses também é muito bom para a gente estudar isso? Então vamos lá, Colossenses 2 e 16. 2, capítulo 2 de Colossenses, verso 16. Nós estamos falando sobre a obra redentora, irmãos. Obra redentora. Colossenses, capítulo de número 2. Está aí grifado, não está? Coisa boa, sinal que leu, né? Não, eu já estava pensando já em Colossenses 2, mas não sabia o versículo, agora eu vi que está marcado. Isso, é 16 aí. Aliás, 16, depois a gente vai para outro aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha só a coisa interessante. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, o culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos deste mundo, então Paulo chama essas coisas de rudimentos deste mundo, porque vos carregam ainda das ordenanças como se vivessem nesse mundo, tais como: não toque, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e de devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, soberba humana e religiosa. Ó só. Aí, glórias a Deus. É meu Dragon Ball, né? Estou na hora. Gálatas 5 também. Vou mandar bilhete para a mãe, mas não é possível. Celular para a escola. Desculpa, Mário. Gálatas 5 também. Não, todo o livro de Gálatas vai tratar sobre essas questões legalistas. Então Paulo escreve Gálatas contra os legalistas, como essas pessoas que querem de fato, eles estão querendo acrescentar, ou melhor, não é nem acrescentar, eles invalidam pelo ensino a obra de Cristo, que a obra de Cristo é o que a gente viu, suficiente, é vicária, substitutiva, é expiatória, é redentora. Meu né? Deus. Então é muito complicado isso aí. Se eu entender isso aí, já tá bom. Então são doutrinas, na verdade, que são assim, doutrinas que são fundamentais e essenciais. Então se você não compreende, isso inclusive vai implicar em um comportamento, né? Tudo aquilo que é da compreensão se traduz em comportamento. Ou o comportamento é fruto da compreensão, melhor dizendo. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado, a gente ainda vai falar sobre, vai continuar falando. Deixa eu só acabar aqui. A morte de Jesus nos trouxe a reconciliação. Romanos 3 e 25. Romanos 3 e 25. A morte de Jesus nos trouxe a reconciliação. 3 e 25. 3, capítulo 3, isso. 3. 1, 2, 3. Ixi, por que 13? O livro de Romanos, irmãos, também 3, 25. é um livro que deve ser estudado, porque aqui está a doutrina, a base do Evangelho. A doutrina da fé, a doutrina da graça, a doutrina da expiação, a doutrina da justificação, melhor dizendo, a doutrina da justificação. Então, o livro de Gálatas, ele tem material suficiente para a gente entender todas essas doutrinas a respeito da salvação. Romanos, melhor, eu falei Gálatas. Romanos, irmãos. Tá? Então, esse é o livro mais teológico que Paulo escreve. Essa é a base. Se Paulo não tivesse escrito tudo o resto, não tinha problema. É sério. Concernente a entender todo esse processo de pecado, de salvação, de justificação, de graça, fé, ou seja, que é a base do Evangelho, é a base da Bíblia, na verdade. Então esse é o livro mais teológico de Paulo. Tá? Eu acho que nem ele mesmo tinha dimensão do que ele estava escrevendo. Tanto é que ele fala no capítulo 11, né? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, eu não estou nem entendendo essas coisas tudo. Isso é tudo insondável. Ah, para ele, por ele, glória pois a ele, vamos dar glória, que eu não entendo mais nada também. Então, o negócio era muito profundo aqui, mano.
3:25, não foi? Que eu disse? Eu vou ver se é isso mesmo. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então aqui, inclusive, vem a palavra, desde o verso 24, vem a palavra graça, redenção, fé, sangue, justiça, justificação. Então esse capítulo 3 aqui é fantástico também, né? Dentro do livro todo. Para falar isso, Jesus nos reconciliou e acabou, irmãos. Nós estamos reconciliados. Aleluia. Né? Perdão total. João capítulo 1, verso 29, vocês conhecem inclusive isso aí, não precisa nem pegar na Bíblia, né? Pelo amor de Jesus, hein? Lembra que João Batista disse? Eis aí? Cordeiro de Deus. Isso, ó, sabia que todo mundo ia. Lembrar, né? Que tira o pecado do mundo. Então ele tira, ele remove. Ele removeu o pecado. Não é que ele cobriu, ele removeu, tirou, irmãos. Ele arrancou isso, essa condenação. Então ele tira o pecado do mundo, né? Efésios 1:7. Um pouquinho mais para frente aí. Bora ler a Bíblia, meus queridos. Não se fadiga não, pelo amor de Deus, de Bíblia. Não é possível que a gente está cansado de ler Bíblia, né? Efésios 1:7. 1:7, Maíra, exatamente. Eu acho muito interessante esse texto, viu? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós tivemos o perdão total, irmãos. Nós fomos perdoados. Nós não seremos e nem estamos sendo, nós fomos. Isso é um ato passado. Então ele nos amou, ele nos salvou, ele nos regenerou, ele nos perdoou. Está tudo no passado. Isso já foi feito, na ótica de Deus foi feito. Não é? O 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número, não está aqui não, mas me veio na mente agora, eu queria compartilhar com vocês. Eu estou com uma vontade enorme de falar de Bíblia hoje, né? Aproveita aí, porque não é sempre, né, que a gente faz isso, né? Verso 18, 19 e por aí vai. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue de Cristo nos comprou, irmãos, nos resgatou, nos deu perdão. Eu sou perdoado por Cristo, pelo sangue de Cristo. Não há pecado que possa invalidar isso. Não existe. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa resgatar. Para um grande pecador existe um grande salvador. Para um grande pecado existe um grande perdão, né? Para uma grande impureza existe o sangue de Cristo que purifica tudo isso aí. Vitória sobre o inimigo. Aí a gente encerra aqui. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Nós lemos também? Agora não é? Colossenses 2, 14. A gente leu 16 para frente, eu acho. 16 para frente. Isso, então vamos lá. Capítulo 2, versos 14 e 15. Nós lemos 2, 13 ao 14. 16. Não, pastor, eu anotei aqui. Então vamos lá. 2, 13 e 15. Depois Nós lemos esse sim. lemos sim. Mas vamos reler aqui, só para a gente pegar essa vitória sobre o inimigo. Estava vendo riscado a célula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, nos tirou e atirou no meio de nós e cravando na cruz, despojando os principados e potestades, expôs publicamente e triunfou sobre eles. Irmãos, Satanás não tem absolutamente nenhuma autoridade contra a nossa vida, nenhuma legalidade. É uma conversa besta que inventaram aí, né? Deus, Satanás, você deu legalidade para o diabo. Isso não existe biblicamente. Esse ensino não é bíblico. Não tem legalidade coisa nenhuma. Não tem brecha coisa nenhuma. Satanás não tem poder absolutamente nenhum para tocar em nós, porque somos selados por Cristo, redimidos pelo sangue. Somos propriedade de Deus, habitação do Espírito Santo. Não é? Você fala, o inimigo não toca, o inimigo não... Não pode tocar. Não pode Segundo aos tocar. Coríntios, capítulo 4, verso 4, por exemplo, vai dizer que o maior que está em nós do que está no mundo, né? Não tem como, o diabo não toca, não tem jeito. Então, esse equívoco que tem também em algumas igrejas, porque não entende a morte de Cristo, não entende a dimensão e não entende o poder, essa vitória que Cristo teve sobre Satanás, o principado, então não tem. O salvo, Satanás não pode fazer nada, absolutamente nada. Ah, mas eu cometi tal pecado, então, mas lembra? Já está tudo certo e resolvido? Isso é paranoia, irmãos, que o diabo coloca na nossa cabeça e a religião ratifica isso com essas bobagens faladas. Mas a morte de Cristo nos reconciliou, nós temos vitórias, nós já vencemos o diabo em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Não tem nada que pode separar. Qual é o poder mais poderoso do que para nos arrebatar das mãos de Cristo ou de nos prejudicar, se o sangue de Cristo, irmão, se nós somos de Deus? Se somos de Deus, quem pode fazer o quê? Se nós estamos na mão de Deus, quem é que pode nos tirar de lá? Jesus disse, ninguém. Vocês estão nas minhas mãos, quem pode arrebatar vocês das minhas mãos? Diabo? Coitado. Nós estamos na mão de Cristo, não estou falando no nosso respeito. Não é que a gente está fazendo alguma coisa, é Cristo, irmãos, que triunfou uma única vez. Hebreus capítulo 10 vai falar isso também. Ele triunfou, ofereceu o único pecado, o único sacrifício pelo pecado foi suficiente e acabou. Eu não temo mais a morte, não temo mais o diabo, não temo mais a minha velha natureza, porque Cristo é vitorioso em mim. Não é? Em mim Jesus venceu o pecado. Jesus matou o pecador dentro de mim. A força e o poder da vida ela é muito maior do que as consequências da morte. Tanto é que a Bíblia diz que a vida chupará, sugará, absorverá a morte. Ó, coisa interessante. A morte, quando se encontrou com o autor da vida, não teve que largar. Não é? Atos 2:24. Lá vem a morte, zona velha de guerra, para abraçar o cabra que estava descendo assim para a sepultura. Disse, mais um. Vou abraçar, vou arrastar. Arrastou Abraão, Isaac, Jacó, Elias, José, tudo quanto a morte arrastou. Aí lá vem Jesus. A Bíblia diz que quando as ânsias da morte vão abraçar Jesus, tem que largá-lo. Ele vai triunfante, o autor da vida, pisando na morte. Tem as chaves da morte e do inferno, diz o texto bíblico. Então, irmãos, a gente precisa entender a dimensão e o poder do sacrifício de Cristo. Né? Parar com essas paranoias aí e tal. A gente entender isso aqui, o negócio vai ficar melhorzinho.